Que estamos aqui novamente para essa live com todos vocês. E o tema que nós vamos discutir hoje é um tema que muita, mas muita gente, por incrível que pareça, tem me questionado, tem me perguntado sobre essa questão da Terra plana. E é claro, eu como professor, com todo o respeito que eu tenho a todas as crenças, a todas as religiões, a todas as ideologias, eu preciso me posicionar nessa questão e nós vamos conversar de uma forma adulta. Nós não estamos aqui para tirar sarro de ninguém, nem falar mal de ninguém, nem falar mal de quem defende e quem não defende. Nós vamos conversar, nós vamos dialogar e vamos entender essa questão fundamental aí, né? Por exemplo, vamos entender como é que a coisa funciona. Na antiguidade, vamos começar bem lá dos tempos primórdios, né? Nos tempos primordiais, desde a pré-história do ser humano, o homem sempre quis entender o universo. E tinha dois grandes astros que davam forma, davam vida, davam tudo ao planeta Terra, né? Por exemplo, o Sol. Todos os povos antigos eram adoradores do Sol. Não tinha um povo antigo que não acreditava que o Sol era um Deus, né? Deus Sol. Quantos sacrifícios os maias não fizeram aqui para o Deus Sol, né? Porta do Sol do Peru, sabe essas coisas, tudo tem a ver com os astros, né? E o Sol, aquela figura maravilhosa lá em cima, que dá essa luz, dá vida ao planeta. Hoje nós sabemos que sem o astro solar não teria fotossíntese, não teria todas essas formas de vida, todos os vegetais que existem na Terra, né? Todo um ecossistema montado aí. E os antigos não entendiam de astronomia, eles não sabiam que a Terra era redonda, eles não sabiam que o Sol girava, né? Que a Terra girava ao redor de si mesmo e que a Terra girava ao redor do Sol. Eles não entendiam nada disso. Então a sua concepção primitiva era que tudo girava ao redor da Terra, porque é o que eles viam, né? O Sol e a Lua nasciam no ocidente, num lado, né? Nascia no leste, percorria todo o céu e se punha do outro lado. Então o óbvio era realmente que estes... E as teorias que mais se sustentavam era exatamente que a Terra realmente era plana. Mas aí, se a Terra era plana como um círculo redonda, né, um círculo achatado e tudo mais, não se sabia se ela era quadrada, qual a forma estrutural dessa Terra plana, né? E esse conhecimento era muito discutido desde a antiguidade, ok? E a partir do momento que os grandes cientistas, os grandes observadores começaram a questionar estes modelos, né, porque onde a Terra estaria apoiada? Como que a Terra pode parar no nada, no espaço vazio? Né? Existiam questionamentos incríveis, né? Quando se questionou a ideia do heliocentrismo, quando Nicolau Copérnico, né, um médico, um cientista, um grande observador, no leito de morte, divulga o seu livro falando, né, sobre deslocar o centro da Terra para o Sol, que os movimentos planetários, os movimentos dos astros ficam muito mais bem explicados, né? Começou a haver uma grande mudança, então. Depois vem Johannes Kepler, Tycho Brahe, grandes astrônomos, grandes matemáticos, que vão, né, elaborar mais leis fundamentais do movimento planetário e de toda essa questão, defendendo o heliocentrismo, ou seja, a Terra não é mais o centro do universo e as coisas não giram ao redor da Terra. Então houve uma mudança muito grande no conhecimento humano, porque até então quem mandava era a Bíblia, quem mandava era a religião. E na Bíblia a Terra é plana. Certo? Os contextos bíblicos, a Terra é plana. Então, quando você iria questionar a Igreja Católica, que o céu estava lá, que a Terra era o centro de tudo, essa é uma teoria religiosa, é uma convicção de que Deus criou tudo que está em cima e o universo inteiro só existe em função do homem. Né? Eu chamava isso mais de teocentrismo e egocentrismo humano, né? O homem era o máximo da criação e o planeta Terra era o único da criação divina de Deus, o resto não existia. Mas à medida que os grandes astrônomos do século XVII, XVIII, XIX foram observando o universo com grandes telescópios, instrumentos cada vez mais modernos,
foi se desmistificando toda essa questão. E nós tivemos uma outra visão de universo. E todas essas concepções dos terraplanistas e de outros modelos, principalmente a ideia da terra oca, tá? Isso tudo foi caindo por terra, ok? Com as observações, com a medida, com a ciência, com a experiência. Mas, de tempos em tempos, parece que a humanidade passa por crises de identidade, né? De identidade psicológica, de identidade de autoafirmação, de identidade política, ideológica. E isso aconteceu no começo do século XX, na Alemanha. Logo após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava totalmente destruída, ela perdeu a guerra, perdeu a Primeira Guerra, aquela coisa toda. A Alemanha estava numa crise existencial, numa crise de identidade muito grande. Então, o nazismo sobe ao poder e se institui uma nova égide ideológica, inclusive voltada para a ciência. E os nazistas, principalmente o chefe da SS, o Himmler, e um pessoal, eles tinham uma ideia de fazer uma mudança estrutural na visão. O Pablo, vou levantar aqui, faz favor. De nós temos o seguinte, vou mostrar 3 pontos interessantes na Alemanha nazista, que é um movimento que tem a ver com o que a gente vai discutir hoje. Porque eu não vou ficar simplesmente em cima e discutir a Terra plana com vocês, mas o contexto e o porquê isso está em moda, por que volta essas questões, tá? E a gente depois, com algumas, a gente vai botar o nosso ponto de vista também. Então, vamos pegar a Alemanha, né? A Alemanha nazista. Ok? Então, eu vou mostrar vários pontos interessantes. Com a perda da Primeira Guerra Mundial, com, vamos dizer assim, a humilhação que a Alemanha passa, o povo alemão passa diante do mundo por perder a guerra, aquela coisa toda, o povo é um povo sem identidade. Identidade. Então isso causa uma questão ideológica, política muito grave naquele povo, naquela nação. Então, quando o nazismo sobe ao poder, né, ele tem que propor, para ele ser um grande partido e convencer o povo alemão, né, ele tinha que criar uma nova esperança para o povo alemão. Então, o nazismo é um nacionalismo exacerbado, tá? Que vai pautar em 2 questões importantes. Vai haver novamente uma mistura aqui de política e misticismo. Misticismo. Às vezes eu penso mais rápido que eu escrevo, eu acabo escrevendo errado. Eu quero que vocês acompanhem esse raciocínio comigo, porque ele é muito interessante. Então, tinha uma sociedade chamada Sociedade Vril, na Alemanha, uma sociedade secreta, comandada por Himmler, por os grandes generais da SS, tá? E esse pessoal, eles acreditavam que os alemães eram um povo ariano, descendente de uma raça avançada que existiu na Terra, que eram os Atlantes. Ok? E que eles eram uma raça especial. Eles tinham que convencer o povo alemão disso. Presta bem atenção, você está entendendo? Eles tinham que convencer para dar uma nova identidade e um ar de superioridade ao povo alemão que ele tinha perdido após essa Primeira Guerra Mundial. Para que esse nacionalismo vença. Então, para isso, eles tiveram que inventar várias coisas. Primeiro, a ideia da terra oca, que nós já discutimos numa live no sábado aí, tá? E falar do reino de Agartha. Eles defendiam a ideia da terra plana. Esse oca aqui, ele tinha a ver com terra plana também, tá? Não é porque a terra é redonda é oca, não, tá? Terra plana.
e que eles, os alemães, eram descendentes, né? Descendentes dos intraterrenos. Intraterrenos. Portanto, eles eram uma raça especial, diferente do povo judeu, do negro, do homossexual, do defeituoso, tudo que existe naquela sociedade, que eles vão começar a banir isso. Eles vão lutar contra os negros, contra os homossexuais, que eles chamam de raça inferior, né? Então, essa sociedade secreta e mística e religiosa começava a construir essas ideias. Mas aí eles tinham, claro, grandes cientistas, Albert Einstein, né? Grandes inteligências ali na Alemanha, né? Grandes astrônomos, que falam, pô, não vou concordar com essa bobagem, né? Aí eles lançaram uma ideia de que ou você está conosco, ou contra nós. E se você ficar contra eles naquela época, não era uma boa coisa. Vocês estão me entendendo? Os alemães detonavam você mesmo, você era judeu, você era isso, alguma coisa. Você era inimigo do partido. Inimigo do partido era morto, massacrado, sumia para campo de concentração, desaparecia. Então, os próprios cientistas foram forçados pelo sistema a apoiar essas ideias. Tá ok? Aí, nós conhecemos toda a história, né? A evolução do nazismo até o início da Grande Guerra, da Segunda Grande Guerra Mundial, e o nazismo perde, ele é destruído, e esses ideais todos aqui viram história. E ninguém leva mais isso a sério. Mas, sempre, o Hitler, por exemplo, ele mandou expedições para a Antártida, ele mandou expedições para várias partes do mundo para fazer pesquisa com relação a esse conceito de Agartha, terra plana, e acreditar que a Terra, nós estamos dentro de uma cúpula, dentro de algo artificial, e que o planeta Terra não existia como planeta, era uma coisa tudo construída artificial. Então vamos ver. Então isso aconteceu, olha, por raças inteligentes, pessoas inteligentes, por generais, pessoas universitárias, estudados. Então é um fenômeno isso aqui. Agora, por que volta esse fenômeno de novo? No século XXI, depois que o homem pisou na Lua, depois que mandamos sondas para o espaço, depois de uma série de coisas, de avanços científicos e tecnológicos, depois do GPS, depois dos satélites. Mas vamos conversar, não tem problema nenhum, vamos conversar, né, e vamos entender o significado dessas coisas, dessas questões. Muito bem. Então, todas as vezes que, de alguma forma, a sociedade ou a humanidade ela começa a perder a sua identidade, perder o elo de posição com sua relação ao universo, começa a criar-se a chamada teoria da conspiração. Ou seja, o governo está sempre contra nós, está sempre escondendo algo de nós, está sempre contrariando algo de nós, né? A gente vê isso com relação aos extraterrestres. Eu que estudo ufologia há muitos anos, a gente sabe que o governo esconde tudo que tem a ver com o extraterrestre. Mas ele esconde por um motivo, tem um motivo para esconder. O motivo é simples, eles não sabem nada sobre os extraterrestres. Eles sabem que é uma força superior, avançadíssima, inteligente, que está operando aí em cima, e eles não têm controle sobre isso, e eles não podem chegar a público e falar isso. Mostrar a sua total ignorância e incompetência com relação a uma força superior que está abduzindo pessoas, está raptando pessoas, está fazendo o que quer em nossa sociedade. Então, a esse respeito, sim. E todas as vezes que o governo esconde alguma coisa que aparece meio óbvio, aí vem os conspiracionistas. Não, porque o governo, né, tão macunado com os ETs, porque tem a raça dos Greys, tem a raça dos reptilianos, esse povo é um povo que está maquinando com a humanidade terra, está aqui para escravizar o ser humano, para um monte de coisa, blá, 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 blá. Então gera essa teoria da conspiração. Muito bem. Nós vivemos numa época, né, onde a humanidade
passou pela Guerra Fria, né? Passou pela década de 60, 70, um perigo de um holocausto nuclear e de uma sociedade que perdeu seus valores fundamentais. Outra questão discutível que tem muita gente forte, isso é a questão do aquecimento global. Um grupo defende o aquecimento global e cientistas da USP, cientistas aqui de São Paulo, falam que isso é uma bobagem, não existe aquecimento global. Então, em quem você vai acreditar? Existe, então, uma conspiração de novo com relação ao aquecimento global? É uma farsa? Né? Então, essas dúvidas começam a surgir na cabeça de todo mundo. Então, o governo está nos enganando, então a ciência está nos enganando. E aí, né, eu estou sendo enganado o tempo todo. Então, a partir deste momento, nós temos essa tese que nós vamos colocar aqui. Então, nós estamos sendo enganados. Né? Nós estamos sendo enganados. E nesse sendo enganados, nós vamos colocar uma série de dúvidas que a cabeça do povo começa a discutir. Primeiro, né? Escondem de nós os discos voadores. Né? 2, impõem o aquecimento global. 3, presta bem atenção nas certas teses discutíveis, né, de conspiração. O homem não foi à Lua. Porque é tudo mentira, a NASA mentiu, o homem não foi à Lua, foi tudo feito no estúdio, tal, uma mentira, o homem não foi para a Lua. 4, todo mundo nos engana dizendo que a Terra é redonda. A Terra não é redonda. É plana. Estamos sendo enganados mais uma vez. As autoridades não querem que a gente saiba a verdade. Então, como a palestra de hoje é uma palestra que nós vamos ter a ideia da Terra plana, nós vamos discutir isso da Terra plana, as outras conspirações ficam para outro dia, sociedades secretas e tal, ok? Vamos nos centrar na Terra plana, né? Que é a ideia da discussão de hoje. Por que surgem esses temas duvidosos? E essas teorias só se sustentam se você destruir todas as outras teorias. Então, vamos lá, vou apagar aqui e nós vamos conversar junto. Nós vamos raciocinar junto. Tá? Porque, cara, eu entrei na internet, é um absurdo o que você vê na internet de sites e de pessoas defendendo a ideia da Terra plana. E não são pessoas muito ignorantes, não. Tá? Um monte de gente falando, e as pessoas me perguntando, são médicos me perguntando, são muita gente me questionando, me perguntando. Quero saber qual a sua posição. Só que veja bem, eu preciso me apresentar para vocês. Eu sou físico formado pela Unicamp, sabe? Quase terminei o mestrado, não porque eu saí fora antes. Especializado em astronomia e astrofísica. Então eu dei aula de astronomia durante muitos anos. Convivi com os grandes observatórios do Brasil, os astrônomos brasileiros. Eu tenho um monte de amigos meus astrônomos. Tá? E, em cima disso, nós estamos caracterizados para discutir esse tema aí com mais profundidade, tá ok? Então, nós estamos num dilema. Então, vamos ver o que os defensores da Terra plana nos diz. Pablo, primeiro slide para mim. Vamos lá. Pessoal, então os defensores da Terra plana, essa imagem que vocês estão vendo aí, tá? Ela é um disco achatado, ok? Onde tudo é um plano e a Antártida
e o Polo Norte e o Polo Sul seriam, então, uma camada de gelo que circunda toda a borda da esfera da Terra plana. Certo? E tem um abismo lá, né? Ou seja, tudo é plano. Ok? Ok? E vamos para o segundo slide, Pablo. E, basicamente, essa tese ela corrobora, né, com a ideia bíblica de muito tempo de que nós vivíamos, presta atenção, numa abóboda. Nós tínhamos uma abóboda de cristal, igual forma de bolo, né? Não é forma de bolo, não. Onde você guarda o bolo ali, você põe. É boleira, né? Não sei que a gente faz o bolo, depois põe em cima da mesa e pá, fecha em cima. Tem aquela cúpula, lá, o bolinho lá embaixo, tá? Então a Terra plana estaria lá embaixo e nós teríamos uma esfera de cristal cobrindo isso, criando a nossa atmosfera e tudo mais. E o Sol estaria correndo nessa esfera de cristal, a Lua também, as estrelas também e tudo mais. Só que nesse modelo teórico os outros planetas não existiriam. Porque, né, você vai ter que explicar o movimento dos planetas de laçada, tal, igual os antigos tinham os problemas. Mas vamos supor que até vamos admitir a existência dos planetas, dos astros errantes, tal, tal, tal. Ok, então, Pablo, outro slide. Então aí nós teríamos, né, tem várias teorias, você encontra vários desenhos na internet, por exemplo, esse tem a cúpula e o Sol girando lá em cima, a Lua girando num ponto e o Sol no outro. Então, o dia e a noite em várias regiões do planeta, não é porque a Terra é redonda, ora o Sol estaria mais iluminando um lado, ora ele estaria iluminando o outro lado deste plano esférico. Olha lá no desenho, vocês vão ver. Tá? Quando ele está de um lado, ele ilumina mais a América do Sul, né, Estados Unidos. Quando ele está no outro ponto, ele está iluminando o outro lado, né, dos continentes, e a Terra seria plana. Pode botar outro. Né? Tem esses desenhos malucos aí, né? A ideia da sustentação da Terra, antigamente tinha colunas, elefantes segurando, aquelas coisas todas. Mas até hoje, mesmo que a Terra seja redonda, esférica, a grande pergunta é como é que essa merda para no espaço, né? Não cai, não tá. Essa foi uma pergunta muito grande nos tempos passados, tempos antigos. O que sustenta a Terra no espaço vazio? Né? Vamos para frente, outro slide, Pablo. E aí, nós temos então uma visão de como o dia e a noite seriam provocados. Perdão, pessoal, um pigarrinho que toma uma água. Então, olha lá, a Lua e o Sol estariam circulando por cima assim, né? Não estaria dando volta por baixo, mas estaria circulando, e quando o Sol está mais do lado direito, ele iluminaria uma região do planeta. Quando ele estivesse mais do outro lado, ele iluminaria outra. E a Lua também estaria circulando nesse sentido aí. Tá? Mas é claro, todas as vezes que você defende uma tese, seja ela mais maluca que for, você tem que sustentá-la experimentalmente, né? Você tem que fazer todo. Sempre foi assim no passado. Quando o Nicolau Copérnico, né, ele definiu a ideia de que o Sol era o centro, ele teve que provar isso, não é uma questão só de você falar e achar. Você tem que dar dados experimentais para corroborar com essas ideias. Né? Tem o sistema Copérnico, o sistema Ptolomaico. O sistema Ptolomaico é um sistema onde a Terra é o centro do universo e tudo gira em torno da Terra. Mas vamos ver então, né, quem pela primeira vez começou a imaginar, por que os antigos começaram a imaginar que a Terra poderia ser esférica, poderia ser redonda? Por quê? Quais os indícios de que a Terra não seria plana? Lá na Antiguidade. Porque eles acreditavam que a Terra era plana, certo? Lá na Antiguidade. Então vamos ver como é que eles saíram deste pensamento de Terra plana e entraram no pensamento da Terra esférica. Então, vários são os argumentos. Primeiro, né, vamos ver os argumentos para a Terra esférica. Lá na Antiguidade, hein? Então, todas as vezes que eu observava um astro no céu, observava a Lua, observava o Sol, né? Todos esses astros eram redondos.
É claro que eu não poderia ter condições de perceber se eles eram esféricos ou não. Eles poderiam ser redondos, mas plano. Poderia ser um disco, chato. Ok? Até aí eu não tenho condições de provar que eles são esféricos, né? Tá? Muito bem. Então eu tenho o Sol, a Lua, que se mostra como astros esféricos, redondos, né? Com discos, vamos assim dizer. Bom, outro aspecto importante, agora e a Terra? Como eu não vejo a Terra, eu estou nela, eu não tenho essa dimensão toda da Terra, eu teria que sair fora da Terra para olhar a Terra de uma distância razoavelmente grande para ver o formato geométrico dela, ok? E isso não era possível fazer na antiguidade. Mas tinha um fenômeno interessante. Todas as vezes que ocorria um eclipse tanto solar quanto lunar, né? Mas no caso agora o eclipse lunar é mais interessante. Por que o eclipse lunar é mais interessante? Aí eu tenho a Lua e tenho o Sol e a Lua, desculpe, a Terra, né? Ela passa na frente da Lua, né? Deixa eu mudar as dimensões aqui, que senão aqui tenho a Terra e a Lua, né? Então todas as vezes que a Lua, em determinada maneira, eclipsa a Lua cheia, tem que ser na Lua cheia, a sombra da Terra projetada na Lua era algo assim, ó. Estava lá a Lua, a sombra da Terra sempre era redonda. E quando o eclipse era total em alguns lugares do planeta, porque nós temos vários tipos de eclipse, tem o total e tem o anular. E, às vezes, quando o eclipse era anular, devido às condições, a sombra da Terra fazia isso aqui na Lua, ó. Ela não cobria a Lua toda e ela aparecia totalmente redonda. Mas até aí, não dá para demonstrar que a Terra é esférica. A Terra pode ser um disco chato também, como as pessoas estão apresentando, disco plano. Alright? Tudo bem? Ok? Vamos dizer um outro fenômeno que apontava na antiguidade, de que a Terra poderia ser redonda ou esférica. Tá? Todas as vezes, se a Terra for plana e se a Terra for redonda, nós temos duas situações. Os navios, quando eles saíam no porto, quando eles iam embora no porto, iam avançando no mar adentro, tinha um fenômeno, presta atenção. Qual era esse fenômeno? Se a Terra fosse plana, o naviozinho saía aqui e tinha o mastro dele lá no alto. À medida que ele fosse se afastando do porto, se a Terra fosse plana, mesmo quando ele estivesse muito distante, ele seria totalmente visível por um observador. Ok? No entanto, a experiência de todo marinheiro, de todo observador da antiguidade, percebia que o navio ele ia afundando no horizonte. E a última parte a desaparecer era o mastro. Isso dava ideia, tanto que esse navio estava, ok? Acompanhando a curvatura da Terra, porque a última coisa a sumir no horizonte era a ponta do mastro. E se a Terra fosse plana, eu poderia até sumir do meu campo visual, mas ele teria que sumir como um todo, como um objeto todo. Não sumiria descendo, desaparecendo. Parte por parte. Então isso já denotava na cabeça dos antigos de que são fenômenos observáveis, né? Você quer ver uma outra coisa que os antigos eram muito inteligentes, né, para perceber que a Terra gira em torno de si mesmo, gira em torno do Sol, é o movimento que o Sol faz no horizonte. Isso não dá para explicar com a Terra plana. As 4 estações do ano, tal, um monte de coisa, não dá para explicar. Né? As variações de ângulo solar. Se você observar o Sol, eu dava aula de astronomia, eu levava meus alunos, né? E a gente fazia essa observação cartográfica durante um ano, de solstício a solstício. Nós pegamos aluno, uma classe de um ano, e fazíamos medidas. Então a gente não tem instrumento, hein? Nossas experiências eram tudo sem instrumentos ópticos. É como se a gente tivesse há 2.000 anos, 3.000 anos atrás.
Ok? Era astronomia de posição, simplesmente. Então a gente pegava no máximo um tubo graduado com um transferidor, que era o que os antigos possuíam, medida de ângulos, tudo isso eles conheciam. Tá? Então o que a gente fazia? A gente chegava bem longe aqui, a gente botava uma haste, né, em pé, a gente chama isso de gnomo, e podia colocar uma luneta aqui em cima, um tubo, sem lente, sem nada, apenas um tubo com um transferidor, e aí a gente fazia uma observação e anotava isso numa tabela. O Sol, ele sempre nascia lá no horizonte, ou se punha. Você pode analisar tanto o pôr quanto o nascer. Aí você vai perceber que à medida que o tempo vai passando, o Sol ele não se põe no mesmo lugar, nem nasce no mesmo lugar, ele vai andando no horizonte. Ele vai andando. E engraçado que ele faz isso aqui, ele vem até uma elongação máxima, que a gente chama de elongação máxima, aqui vamos supor que ele é o máximo também, ele fica dançando até uma linha central. Então ele vai e volta aqui, ó. E o incrível que pareça, para ele fazer essa oscilação completinha, ele ir até aqui e voltar, ele demora 365 dias. E outras observações podiam ser feitas na antiguidade, sem instrumentos, sem observatório, não, só observação visual. Todas as vezes que o Sol passava nessa parte central aqui, o dia tinha a mesma duração que a noite. Em termos de hora, você faz um relógio, o seu relógio pode ter de varinha de coisa, de gnomo, mas funciona. Ou seja, é o equinócio. Eles chamavam esse ponto de equinocial, onde o dia e a noite tinham o mesmo. Aí, eles associavam esse ponto à estação do ano. Então, aí, ou era outono, ou era primavera. Sempre acontecia isso. E todas as vezes que o Sol estava na elongação máxima, ou era inverno, ou era verão intenso na região. Então, eles chamavam isso de solstícios. Né? Solstício de inverno, solstício de verão, depende do hemisfério. E isso acontece, essa oscilação acontece devido à órbita que a Terra faz ao redor do Sol e também devido à inclinação do eixo da Terra. E se você observar por 20, 30, 40 anos, como os antigos faziam, vocês iam perceber uma coisa mais interessante ainda, que esse ponto aqui, ele mudava com o ano. Tem hora que ele vinha até mais para cá. Tem hora que ele vinha mais para cá. Então, e tem hora que ele vinha mais para cá. Então, aqui tinha um eixo máximo aqui que ele podia oscilar e depois se repetia. Aqui era um novo ciclo que os caras tinham que descobrir que movimento da Terra era que ela estava fazendo, que dava essa variação aí, angular. Aí, tinha um cara, né, muito inteligente, que ele era bibliotecário na Biblioteca de Alexandria, uma das maiores bibliotecas da antiguidade, Alexandria no Egito. Era um cara, né, um carinha aí, gente boa pra cacete, né, um grego louco da pira, entendeu? Né? Deixa eu pegar aqui a página certa aqui para não fazer nada errado. Eu gosto das coisas certinhas, bem certinhas, bem certinhas, né? Bom. Deixa eu ver aqui. Bom. Então tinha um cara chamado Erastóstenes. Deixa eu ver, Tóstenes, não posso errar, Erastótenes. Tá? Erastótenes de Cirene. Cirene é onde ele nasceu. Aí ele foi trabalhar na biblioteca de Alexandria. Cirene é na Grécia. Alexandria é no Egito, não vão confundir. Tá? Ele era grego, mas foi trabalhar na biblioteca de Alexandria, que ficava no Egito, que naquela época era um dos grandes centros culturais do mundo. E como bibliotecário, ele começou a ler uns papiros antigos. Olha só a observação do cara. Isso é ser um observador, um inteligente. Ele leu uns papiros antigos que dizia que no solstício uma sombra
de um poste era completamente diferente ao meio-dia, em Alexandria, e numa cidade que ficava a 800 quilômetros ao sul de Alexandria, que era chamada de... Qual que é o nome da cidade? Assuã. Tá? Então, a coisa era mais ou menos assim. Olha, eu tenho um poste aqui na cidade de Alexandria. E eu tenho outro poste na cidade de Assuã, que fica a uma distância de 800 quilômetros uma da outra. Eu não sei se a Terra é redonda, se a Terra é plana, se a Terra é chata. Ok? Então a discussão é, eu vou ter que explicar o porquê isso acontece. Isso é um fenômeno. Então a ideia é a seguinte. Quando acontecia o solstício, ou não precisava nem ser no solstício, podia ser em qualquer época do ano, mas no solstício tinha uma coisa interessante. Tá? Em Assuã, a haste não tinha sombra ao meio-dia. O sol ficava bem a pino. Não dava sombra nenhuma. Estava mais perto do Equador, aquela coisa, né? Por quê? Porque você sabe que o Sol ele cruza a eclíptica solar no solstício. Então ele cruza, tá, a linha do Equador celeste, o Equador celeste, que tem a ver com o Equador da Terra. Então ele cruza o Equador celeste. O Sol ele vai cruzar. Toda vez que ele passa naqueles pontos extremos que eu falei no meio, 2 vezes no meio, uma em cada ponto, ele está cruzando a linha da eclíptica solar, que é a linha do Equador celeste. Muito bem. Então, a ideia era a seguinte: aqui não tinha sombra, mas no mesmo instante, ao meio-dia, na outra cidade, a haste fazia uma sombra. Ele falou assim, poxa, se o Sol é um astro que está muito distante da Terra, olha a ideia. Então vamos lá. Se o Sol está muito distante, os raios de luz emitidos pelo Sol, eles chegam paralelos à Terra. Praticamente paralelos, os raios de sol. Né? Toda fonte luminosa, muito distante, as estrelas emitem luzes. Né? Então, veja bem, se a Terra fosse plana, a primeira hipótese, nos 2 lugares a sombra tinha que ter o mesmo tamanho, ou no mínimo não ter sombra nenhuma naquele equinócio. Okay? Mas tem que ser no mesmo meridiano, hein? As cidades têm que estar no mesmo meridiano. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É o sul, é na mesma linha do meridiano. Tá? Que a Terra é cortada por meridianos e por paralelos, né? É o mesmo meridiano. Tá? Então, veja bem. Mas como a sombra era diferente, então o que o Erastótenes percebeu? Né? Que se... A segunda hipótese é que a sombra existia exatamente pelo fato, eu vou colocar aqui para dar no solstício, né? Eu vou colocar aqui um poste aqui, e o outro poste eu vou colocar aqui. Então, a segunda hipótese, se a Terra fosse curva, aí sim, quando o raio chegasse paralelo aqui, ia dar uma sombra aqui, ok? Uma sombra aqui, ó, aqui seria a sombra. E esse aqui não teria nenhuma sombra, porque a luz está chegando paralelo. Então Aristóteles, como foi muito inteligente, ele falou assim, bom, se essas 2 hastes estão perfeitamente perpendiculares à superfície naquele lugar, se eu prolongar elas vão se cruzar no centro do planeta, no centro da esfera. Tá? Presta atenção nessa matemática simples aqui, ó. Ó, essa geometria simples. Você tem aqui, então, um feixe de paralelas cortada por uma transversal, e ele mediu muito facilmente esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu vou chamar de ângulo A. Só que esse ângulo A, ele é exatamente esse ângulo aqui também, ó. A, lá do núcleo da Terra.
Alright? E aí o Eratóstenes sabia a distância que tem entre essas duas cidades aqui, ó, que era 800 quilômetros. Esses ângulos são alternos internos, né, que a gente chama, eles são congruentes, eles têm a mesma medida, porque é um feixe paralelo cortado por uma transversal, então eles são alternos internos, são congruentes, eles têm o mesmo valor, e ele mediu isso aqui, ele vai lá, com o transferidorzinho mediu, e esse ângulo A deu exatamente 7 graus aproximadamente. Todos vocês sabem que uma circunferência total, né, o comprimento, o alfa da circunferência total é 360 graus. Então, olha que regrinha de 3 simples que ele fez. Né? Se 7 graus equivalem a 800 quilômetros, logo 360 graus, que é a curvatura toda de uma esfera ou de uma circunferência, vai valer x. E por incrível que pareça, esse x do nosso amigo Eratóstenes deu 40.000 quilômetros. Tem uma pequena variação aí de valores, porque ele usou uma medida que não tinha quilômetro naquela época ainda. Não existia um quilômetro, não existia um parâmetro correto de aferição de medidas, né? De distâncias, né? Ou de comprimento. Ele media em estádios. 2 estádios, 3 estádios, que era uma medida grega da antiguidade, uma medida grega. E tinha 2 tipos de estádio, um era um tamanho, outro era o outro. Né? Ninguém sabe qual que ele avaliou diferentemente. Tá bom, não precisa mexer na câmera, não, Paulo. Então, o que acontece? Daqui, hoje, só para você ter uma ideia, com as tecnologias modernas, a Terra ela é um pouco achatada nos polos devido à rotação do planeta, tal, ela dá um achatamento, ela é uma pequena ovoide, tá? Mas no Equador, na linha do Equador, ela tem exatamente 40.000. Você quer ver quanto que é hoje? Deixa eu ver. Ele não errou muito, não, ele acertou bem o desgraçado. Né? Olha lá, atualmente a Terra tem 40.072 quilômetros. Ó, a medida do comprimento da Terra hoje é 40.072 quilômetros. Ah, pô, errar por 72 quilômetros, cara, né? A coisa é fina. Ok? Então, agora para calcular, vocês sabem que o comprimento é igual a 2π vezes o raio, né? Então, o raio da Terra pode ser calculado como sendo, né, o comprimento dividido por 2π. E aí você tem o valor do raio, o valor do diâmetro e tudo mais. Simplesmente uma geometria elementar simples. Porque ele observou isso, essas questões. Então, isso demonstrou para os antigos, não só que a Terra era redonda, uma esfera, porque você pode medir em várias direções isso. Não é só num disco não, tá? Você pode medir em termos de coisas, e se você quiser, você pode medir em outro sentido também. No Equador, você pode medir na linha do Equador, você pode medir na linha meridional, mas tem que fazer a medida na mesma hora e saber conversar com isso. Não tinha rádio para conversar, mas você pode fazer em 2 solstícios. Num solstício você fica ali em Alexandria, mede o tamanho da sombra. No outro solstício do ano que vem, você vai lá e mede a sombra. Porque eles não tinham rádio. Agora é meio-dia aí. Quanto deu aí? Meio-dia aqui, quanto, sabe? Para medir simultaneamente. Ou você pode pagar, né? O cara lá, ó, meio-dia for meio-dia, você mede para minha sombra. Tem isso também, depois a gente senta e conversa. Tem um monte de situação que a gente pode entender. Então isso, lá na antiguidade, já demonstrou, né, uma visão bastante pragmática no sentido de derrubar o conceito de terra plana ou terra chata e tudo mais. Ok? Aí, a questão de explicar dia e noite e tal ficou mais simples, porque se a Terra é redonda, ó, se a Terra é redonda, e o Sol, a Lua, né? O Sol que está lá, a Lua e as estrelas, todas giram ao redor da Terra. Não é a Terra que gira. Ele demonstrou que a Terra é redonda, mas não demonstrou que a Terra girava. Alright? O sistema ainda vai ser ptolomaico. A Terra é no centro do universo e tudo gira em torno da Terra. Ok? Então, aí, uma das questões interessantes, que era o dia e a noite, estava explicado. As fases da Lua também estava explicada. Era uma questão de geometria. Mas tinha uma coisa muito louca que não dava para explicar.
tem umas coisas muito malucas. Todos os astros, né? Você quer ver? Você quer ver que coisa interessante? Tem um detalhe que vai definir o sistema heliocêntrico depois com mais certeza. Por que tem uma classe de astros no céu que eram chamados de errantes? Ou planetas para os antigos. Planetas é viajantes ou errantes, a tradução. Então nós temos as estrelas fixas no céu, vou pegar aqui que vocês conhecem, as Três Marias, só para, né, para dizer que, na verdade, os planetas não passam em cima das Três Marias, mas só para você ter uma análise que nós vamos conversar para ficar mais fácil. Ela passa no Touro, tal. Então vamos lá, que é a eclíptica solar. O planeta Marte, quando você olha ele no céu, né, hoje, se você olhar, ele tem as estrelas que nunca mudam, você pode olhar por 2, 3 mil anos, você vai ver as Três Marias desse mesmo jeito aqui, sem mudar. Então são chamadas constelações as estrelas fixas, como se estivesse pregada lá no céu mesmo, numa abóbora de cristal. Mas tinha uma classe de astros que dava a zebra nessa nossa esfera de cristal aí, fixa, parada, que era os planetas que eles começavam a andar no céu. Cada dia que se observava, ele estava num lugar diferente. Ele fazia assim, ficava andando lá, em relação às outras estrelas. E o pior, que tinha hora que ele fazia voltar para trás. Ele tinha movimento retrógrado, ele retrocedia no céu. E não só retrocedia, como dava uma laçada. Ele fazia isso aqui, ó. Ele andava no céu assim, ó. Olha que beleza. Andando lá no céu. Vai explicar essa merda. Terra plana não explica de jeito nenhum essas coisas. Não tem como. Você tem que ignorar os planetas. Sabe que outra coisa interessante? Como que você vai explicar que Mercúrio e Vênus nunca podem ser visíveis à meia-noite no céu? Júpiter, Saturno, Marte são sempre visíveis, está a noite inteira no céu. Mas Mercúrio e Vênus, não. Só no entardecer ou no amanhecer. Isso não podia ser explicado com a Terra plana também, nem com o sistema geocêntrico. Tá? Você achar que os planetas ficam dando volta aqui no céu, em torno de nós, aqui como o Sol fica dando volta, aí você não consegue explicar o movimento de laçada. Certo? O movimento de laçada começa a dar uma zebra desgraçada. O Sol, não, porque o Sol não vai dar laçada. Tá? Porque o Sol, para nós, ele está fixo lá, né? Quem está girando é Marte. O problema é Marte, os planetas que estão girando em torno do Sol. Tá? Então, tudo isso começou a levar observadores, matemáticos, cientistas sérios a tentar desvendar esse grande mistério, como a gente vai sair disso. E a grande saída, a primeira grande saída de tudo isso, a primeira grande sacada, foi exatamente, né, Nicolau Copérnico, que vai destituir a Terra como centro do universo. Até aí, todos os cientistas da época já admitiam a Terra esférica e todos os astros lá fora esféricos também, esféricos. Não chato, disco plano achatado. E o sistema, para funcionar, teria que ter o seguinte: o Sol teria que estar no centro, numa distância muito grande, e os planetas, todos os 7 planetas conhecidos, que na verdade eles chamavam o Sol e a Lua de planetas também, tá? Porque eram astros que se movimentam com relação às estrelas de fundo. Entendeu? Aí a Terra estaria sendo o terceiro planeta. E Marte aqui. Aqui, Vênus e Mercúrio. Por isso, nessa observação, dá para você entender por que Marte vai dar laçada no céu, porque se você colocar a Terra como centro. Porque, ora, a Terra tem uma velocidade maior, ela tem uma pista mais curta, né, para correr, e Marte tem uma pista mais longa. Então, tem hora que a Terra poda Marte. E aí eu começo a olhar o Marte andando para trás, assim, é uma questão relativa. Mas ele não está andando para trás, ele continua andando para frente. É como você está assim numa pista de corrida, tem um ônibus do seu lado, você vai passando, você tem a sensação que o ônibus está andando para trás. Ou não está andando para trás, está todo mundo andando para frente. Mas é uma velocidade relativa, é percepção. E isso matou a charada. E a ideia do dia e da noite
do dia e noite foi o que levou Galileu quase à fogueira, ao tribunal da Inquisição. Porque ele fazia o juramento, porque ele dizia que a Terra girava ao redor de si mesmo. E os religiosos da época eram tão pragmáticos quanto a defender a Bíblia e a Terra como centro do universo, que a Terra tem que ser imóvel. Ela tem que ser imóvel e fixa, e tudo tinha que girar ao redor da Terra. Ok? Então, a Terra não podia girar. Então, quando ele defendeu a tese, Galileu, que a Terra girava ao redor de si mesmo num sistema de inercial, né, que já era base para as teorias de Isaac Newton lá na frente, né? Copérnico já tinha feito a sua teoria, Kepler já estava trabalhando também nas suas teorias. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer exatamente uma coisa muito interessante. Ele vai para o Tribunal da Inquisição, e se ele fica de pé junto, jurando que a Terra gira, ele vai para a fogueira. Então ele foi lá assim, né? Conta a história que ele fez uma figa assim, botou aqui atrás. A Terra gira? Ele, não, cara, gira de jeito nenhum, a Terra não gira não. Mas não é você que afirma que as coisas caem na Terra? É, mas também pode subir. Depende do ponto de vista. Se tiver um japonês lá, a Terra for redonda, né? A coisa sobe. Né? Então a Terra não gira, não gira. Quem falou que a Terra gira? Eu não, estou fora. Já tinha visto o que tinha acontecido com o churrasquinho da física, o Jordano Bruno, né? Os negros fizeram churrasco dele lá atrás, né? Então, realmente ele falou, não vou me arriscar não, que os negros... Mas aí, Galileu Galilei começou a fazer umas descobertas, porque ele foi um dos primeiros caras a utilizar um instrumento moderno, o primeiro instrumento óptico a pesquisar astronomia, que foi a luneta de Galileu. Então a luneta de Galileu, cara, a primeira vez que o homem vai usar um instrumento avançado para ampliar a capacidade de percepção dele com relação às estrelas, com relação ao cosmos, aí vai dar um negócio interessante. Você quer ver que coisa interessante? Né? A primeira coisa que ele vai brigar com a igreja é quando ele mete a luneta dele para a Lua. A hora que ele bota a luneta nele para a Lua, ele vai ver que a Lua é cheia de montanhas, crateras, tal. E a religião dizia que a Lua era um lastro divino, que era uma coisa bela e maravilhosa. E depois ser cheio de buraco, montanha, cratera, acabou com a Lua. Até viu a bosta do cavalo de São Jorge, lá ficou uma meleca só na Lua. Então a coisa levou por outro rumo. Mas sabe o que acabou com a história mesmo, e aí vai definir um pouco, quebrar um pouco da ideia da Terra plana também? É essa visão aqui, presta atenção. Quando ele apontou a luneta dele para o grande astro Júpiter. Quando ele apontou a luneta dele para Júpiter, aconteceu uma coisa muito, muito avassaladora para a Igreja Católica, para os defensores do geocentrismo e para os defensores da Terra plana. O que é? Ele descobriu 4 luas em Júpiter. 4 astros que com a observação sistemática, de muito tempo, ele percebeu que esse astro subia, desaparecia, andava, e aí ele percebeu que esses astros giravam ao redor de Júpiter. Ou seja, pela primeira vez na história, ele viu um objeto que circulava, não mais a Terra. Ele descobriu astros que giravam ao redor de Júpiter e não da Terra. Aí o que ele fez? Se ele publica isso, por muito menos ele já tinha sido queimado na fogueira. Então o que ele fez? Ele foi lá com o rei, na época tinha um rei que era o Jovino, e ele fez uma amizade com o Jovino, com a rainha, aquela coisa toda, ele batizou esses astros, ele falou, rei, eu descobri 4 astros novos dos céus, maravilhosos, ao redor de Júpiter, e eu vou batizar esses astros como astros jovianos, em sua homenagem. Quero ver o Papa encher o saco agora. Ele pegou essa saída inteligente. E, pela primeira vez na história, nós tínhamos um movimento que circulava um outro corpo. Circulava. Eu só posso circular se o outro astro for redondo. Se o outro astro não for quadrado, não dá. E outra,
Vocês estão pensando que ele circulava assim? Never more, never tea. Eu estou vendo o astro redondo, mas ele circula assim, ó. Ó, ele está no mesmo plano de circulação aqui. Alright? Isso mostra que ele tem que ser esférico. Tá? Eu já estou vendo essa parte redonda. E o astro gira em torno assim, então tem que ser esférico mesmo, tem que ter um volume 3D redondo. Tá? Bom, Pablo, mostra uma outra foto aí para mim. Vamos lá. Vamos lá para frente. Ó, tem uns defensores da Terra plana aí que botam essa foto. Volta lá para mim, Pablo. Olha lá, a nuvem passando por trás da Lua. Como que uma nuvem aqui na Terra pode passar por trás da Lua? Se a Lua, pelo nossa tese, está a 500 mil quilômetros de distância da Terra, 400 e tantos mil quilômetros da Terra. Cara, você não pode acreditar em umas fotos assim. Essas fotos assim, a Lua não está, a nuvem não está passando por trás. Certo? Tem que analisar essas fotos, não pode engolir tudo que fake. O que tem de fake hoje na internet, que os caras montam. Então os defensores da Terra plana falam, a Lua não está lá, está aqui, ó, aqui não fez, está abaixo das nuvens. Até isso abaixo das nuvens, né? Quer ver quando o avião voa lá em cima, né? Mas dá de cara com a Lua. Né? Porque está na mesma altura que a nuvem está atrás da Lua, a Lua tem que estar mais baixo que as nuvens. Então quando a gente sobe de avião, quando vai a 12, 13 mil metros de altura, né? Estamos olhando lá, cadê as nuvens? As nuvens sempre ficam lá embaixo, não tem nuvem acima de 10, 15 mil metros. É outro esquema. Tá? Bom, então tudo isso foi colaborando para essa visão antiga de desmistificar a ideia da Terra plana, do geocentrismo. Tá? Aí vem, né, uma coisa interessante. A pergunta é, vamos fazer uma pergunta agora por que, ó, a Terra e todos os astros são esféricos e não planos? Nós temos que defender isso. Porque todos os planetas que eu observo são esféricos, eles não são planos. O que explica isso? Por que os astros são esféricos? Então, vamos tentar. Pablo, mostra mais uma foto aí. Que agora vamos entrar num negócio interessante. Olha, essa foto foi tirada pela primeira vez, isso você vai ter que acreditar que o homem foi na Lua, tá? Senão não vai dar certo. É uma foto tirada da Lua e a Terra no horizonte distante. Vocês estão vendo uma Terra totalmente esférica, azulada e redonda, e inclusive em quarto crescente, né? Ou meia lua, né? Na fase como se fosse iluminada por um lado, apenas a outra parte escura. Ok? Tá? A gente pode ver a Terra cheia, mas tem que estar numa outra posição para a gente ver a Terra cheia, como a gente vê a Lua cheia também. Então isso é uma foto moderna, vai para frente. Ah lá, presta atenção. Eu vou usar esse exemplo, saiu um astronauta na estação orbital, esse é um chinês, e ele simplesmente soltou uma bola, uma água, soltou água. Aí eu pergunto, por que a água virou uma esfera? Tá? Claro que aí não é força gravitacional atuando, aí é uma coisa chamada força de coesão da água, das moléculas de água e tudo mais. Mas elas vão assumir naturalmente uma forma esférica ao ser lançada no espaço vazio, no espaço sem gravidade, praticamente, tá? Então, por que os corpos? Aí vem o quê? Aí vem um cientista chamado, né, Isaac Newton, que vai demonstrar a lei da gravidade. Ou a força da gravidade. Ele vai descobrir essa famosa lei, né? Que a força gravitacional é igual a uma constante de gravitação, massa de um corpo vezes a massa do outro, dividida pela distância que os separa ao quadrado. Então, todas as vezes no espaço vazio que eu tenho dois corpos, esse tem massa M1 e esse tem massa M2, naturalmente surgirá uma força atrativa entre eles, e essa força é dada por essa fórmula
aí, e R é a distância que separa esses dois corpos. Então, à medida que todas as moléculas, por mais simples que elas sejam, por um átomo, ou um elétron, ou um próton, estão sujeitos à uma ação, então o que acontece? Nuvens de gases que estão por aí no espaço, ao serem atraídas pela força gravitacional, vão formando, vão se agregando, e como essa força é uma força central, ela é uma força em 3 dimensões, ela acontece em 3 dimensões e sempre atrativas, os corpos vão se juntando e naturalmente, devido às forças, eles vão se agregar numa esfera. Porque é a lei da mínima energia. Mas é o seguinte, aí vocês vão falar, mas Laércio, eu estava vendo uma lua de Marte aí, e a lua de Marte não é esférica. Ela é um negócio meio melecoco. As duas luas de Marte não são esféricas, bonitinhas. Ah, tem um asteroide Ceres também, que ele é comprido. Então, aí que tá. Para os corpos celestes possuírem forma esféricas, eles têm que ter uma massa mínima. Acima dessa massa mínima de agregados, naturalmente, a pressão interna e as pressões, as forças que estão vigentes naquele astro, forçará ele a ter uma configuração esférica. Abaixo dessa massa mínima, o corpo não tem força suficiente de pressão e força de compressão gravitacional para fazer com que este corpo tenha uma forma esférica, então ele pode ter umas formas variadas e regulares. Mas acima de certos valores, todos os corpos terão formas esféricas. E se ele tiver uma rotação muito alta, ou a ação de outros corpos celestes, como a Lua, muito perto de nós, a Terra sofre deformações. E essas deformações podem causar uma variação, né, no raio e na estrutura de curvatura dessa esfera, e ela não ser uma esfera tão perfeita assim. No nosso caso, a rotação da Terra, eu vou explicar para vocês porque que a Terra não é uma esfera perfeita. Tem vários fatores que perturbam a esfericidade da Terra. Tá ok? Um dos fatores é o seguinte: quando você tem um corpo em rotação, e você tem que entender que a Terra, ela é uma massa líquida muito grande, e eu tenho só a crosta aqui, ó, uma pequena parte da Terra, ela é sólida, mas aqui dentro eu tenho magma líquido, derretido, como se fosse, né? E tem os oceanos também, tudo aqui e tal. Então, veja bem, quando um corpo cria, você tem velocidade angular. No Equador, a velocidade angular da Terra é ômega, que a velocidade angular é a mesma em todos os lugares. Mas aqui na superfície da Terra, a velocidade linear, a gente sabe que a velocidade linear V é igual a ômega R, né? Ou na verdade, ômega é igual a V sobre R, que é a velocidade angular. Então você sabe que à medida que este R aqui vai aumentando, né, porque a Terra gira nesse sentido e ela é maior no Equador, então vocês estão percebendo que a velocidade linear ela é muito maior no Equador e praticamente zero nos polos. Ok? Então, você vai entender que nesta zona aqui você tem uma força centrípeta muito grande e nos polos não. Então, praticamente devido a essa força centrípeta, a Terra já vai fazer isso aqui, ó. Ó, vou desenhar ela aqui. Vou exagerar, tá? Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai se esticar, ok? Na região equatorial. Então, é como se você pode falar, ou a estica da equatorial ela é achatada nos polos, né? Você está entendendo? Então, ela tem essa forma meio ovoide, parecendo um ovo, assim, por causa da... E a Lua, como a Lua está muito perto da Terra, você sabia que a Lua no passado, ela já esteve a metade da distância, até bem perto da Terra? A força gravitacional que a força localizada, você vê, os oceanos sobem. Ela causa uma força das marés, o oceano sobe vários metros, deformando a Terra também. E a ação gravitacional, ela atua no magma também. A gente chama força de maré isso, maré até interna, por isso que a Terra fica muito aquecida. Tem vulcões e tudo mais. Um dos fatores, a Lua, ela ajuda a aquecer a Terra, devido ao atrito gravitacional que ela causa. Né? Então tudo isso gera deformações, geram variações de forças,
tem mais ainda forças, força de Coriolis, uma série de outras forças que entram em jogo aí, que vai fazer com que a Terra varie a sua forma, inclusive varie com o tempo. Não é uma forma perfeitamente esférica o tempo todo, ela vai sofrer oscilações. Tá? E é isso aí. Então, tudo leva a crer que nós temos um planeta esférico. Por quê? Eu vou contar uma história interessante para vocês. Né? Uma vez nós estávamos na Unicamp, tendo uma aula de campo, olha, uma aula de campo com o cientista César Lattes, né, que era meu professor. E ele fez uma observação assim muito interessante, que eu nunca tinha pensado, naquela época a gente era moleque também, né? A gente não tinha essas cabeças tanto assim. Então ele falou assim, Isaac Newton fez uma descoberta interessante no passado, que ele descobriu por que todas as coisas caem na Terra, menos a Lua. A Lua não cai na Terra. Mas se eu jogar qualquer coisa aqui, ó, cai. Mas por que a Lua não cai? Por que as estrelas também não caem? Então tem que estar parafusada a cabeça dos caras da antiguidade, né? Tem que estar parafusada na placa de cristal lá em cima, na cúpula de cristal. Porque tudo cai menos da Lua. Alright. Então Isaac Newton fez a seguinte afirmação que o César Lattes repetiu para nós nessa aula, que deixou todos nós encucados. Olha, a Lua não cai na Terra porque ela está caindo na Terra. Porque se a Lua parar de cair na Terra, aí ela cai na Terra. Parece louco, não é? Mas é verdade, eu vou provar para vocês isso. A Lua não cai na Terra porque ela está caindo na Terra. Por isso que ela não cai, porque ela está caindo. Agora, se ela parar de cair, aí ela cai na Terra. Vocês observaram? Vocês atentaram a minha observação? Eu quero ver se vocês são pessoas inteligentes e geniáticas, igual Isaac Newton, para entender essa afirmação que eu acabei de falar aqui. E não é afirmação de louco, não. Isso é afirmação de cientista. César Lattes falou isso para nós. Agora ele vai explicar, né? E o Lalá também explica para vocês. Então vamos supor, você está aqui, ó, você não percebe que a Terra é redonda, né? Para nós, numa dimensão, como a Terra tem uma dimensão muito grande, você parece que está numa Terra plana mesmo, né? É só numa dimensão muito grande que você vai ver a curvatura. E para você ver a curvatura da Terra, até começar a ser curva, você tem que subir no mínimo a 400 km de altura. Senão você não percebe essa curvatura não, você vai achar que você está numa superfície plana mesmo. Tem que subir muito, tem que ir lá para o espaço mesmo, fora da atmosfera terrestre até. Então a gente observa o seguinte, se eu jogar uma pedra, presta atenção, se eu jogar uma pedra pro alto, essa danada pedra para e cai na minha cabeça de volta. Foi o que o Isaac Newton percebeu. Alright? Que tudo cai na Terra, tem que cair. A força gravitacional atua até bilhões de quilômetros de distância. Mas se você jogar num ângulo que não seja 90 graus, qualquer ângulo entre 0 e 90, vamos pegar 45 graus, só para vocês brincarem. Ó, dá a famosa parábola. Você pode pegar o giz aqui, ó. Dá uma parábola. É inevitável, observação. E se eu aumentar a força, vai mais longe. Se eu aumentar a força, vai mais longe. Então agora vamos desenhar a história da Terra redonda. Aí ele vai explicar porque toda essa afirmação que eu acabei de falar para vocês, eu vou acabar de falar agora. Então, a Terra é redonda ou esférica. Vamos pegar o indivíduo aqui jogando pedra. Com a ideia da Terra redonda. Filho meu, filma, tem que filmar isso, passa para o planeta inteiro. O meu gato aqui é um gato que abre e fecha a porta, viu gente? Vai lá, filho. É um gato cientista, ele estuda, ele pesquisa, vê como funciona, daí ele vai e faz. Então, ó, eu jogo uma pedra, ela faz isso aqui, ó. Caiu, não caiu? Agora eu vou jogar com um pouco mais de força. Caiu mais longe, não caiu? Não está caindo? Porque tudo cai na Terra. Agora eu vou jogar com mais força ainda. Pum. Não caiu mais longe? Agora eu vou jogar com uma puta força. E bota puta nisso. Ó.
Ela vai cair. Só que ela não encontra mais o chão, porque a porra da Terra é redonda. Se não fosse chata, fudia tudo. Porque a porra ia bater na parede do cristal, ia cair, ia descer tudo para baixo e esborrachar. O astronauta não pode subir, que vai dar de testa. Satélite, nem pensar botar satélite em órbita, que não vai parar a merda lá. Ó, ela vai cair. Só que ela vai cair e não acha o chão. Ela está longe do solo. Aí ela começa. Ela vai caindo. Ela vai caindo, porque ela está sob a atração gravitacional da Terra. Quando ela não acha mais o solo, nós dizemos que ela entrou em órbita. É assim que a gente põe satélite em órbita, tá? A gente vai, só que quem vai jogar a pedra longe é o foguete. Né? Taca fogo no rabo do foguete e manda ele para cima, com bastante força. E outra, não dá para você botar o foguete para cima. Se você fizer isso aí, você é um idiota. Por isso que você vai ver que todo foguete, quando ele sobe, ele inclina. Ele não vai reto, não, só não desce na cabeça do cara de novo. Foguete não pode subir reto. Se o foguete subir reto, vai acabar o combustível, pum, desce na testa do quem atirou. É igual dar tiro com a bala pra cima. Pá, pum, bate na sua cabeça, mata você. Porque a bala, teoricamente, se tirar a resistência do ar, né? Ela volta com a mesma velocidade que ela saiu do cano do revólver. Não vai botar na testa, dá um tiro na cabeça. A velocidade é a mesma. Então, isso é um fenômeno que prova que a Terra é redonda, que ela é esférica, tal, porque eu posso botar satélite em qualquer direção que ele vai acontecer esse fenômeno aí. Isso aí nós temos milhões. Ó, eu acho que ele tem mais. Hoje, se for contar, tem mais de 1 milhão de satélites em órbita da Terra já, cara. E toda a porcaria, desde a década de 60, que é o primeiro Sputnik, né, russo, foi colocado em órbita. Na década de 50, que assustou os americanos, a corrida espacial, na Guerra Fria. E os americanos, né, eram obrigados a ficar vendo a desgraçada passar em cima de. Todo mundo saía para ver o Sputnik russo passar no céu. E todos vocês saem de noite aí entre 7 e 6 horas da tarde e 9 horas da noite, vocês vê um monte de satélite passando. Você vê até a estação internacional passar, que ela passa em cima do Brasil aqui, né? Só olhar, só ficar. Ela passa de cada 80 minutos, ela passa. Só que você só vai ser visível entre 6 horas da tarde, que está escurecendo, e 9 horas da noite. Depois não dá mais, porque ela some da sombra do sol. Você só vai ver nesse horário. Tá? À meia-noite você não vai ver a estação orbital brilhando no céu. Pode esquecer. Isso aí é uma questão de geometria. Então, olha a afirmação do meu professor César Lattes, do Isaac Newton e agora de todos nós físicos. Vamos imaginar que isso aqui fosse a Lua. E não um satélite que eu pus em órbita. Ela não está caindo? O fato de estar caindo faz com que ela não caia na Terra. O fato dela estar caindo, porque alguém deu um chute muito grande, faz com que ela não caia na Terra. Agora, ela está caindo, está caindo. Se eu chegar aqui, parar ela, eu parei de cair. Ela cai. Aí ela desce com tudo mesmo. Porque ela não tem mais a velocidade centrífuga. É o centrípeta, o correto. Não existe força centrífuga. Ó, presta atenção quando ela vai falar. Não existe força centrífuga. Se algum professor, na vida de vocês, de cursinho, de colégio, daquela coisa bem fuleira lá, aqueles de fim de mundo, falou de força centrífuga, tá? Tá errado. Não existe. Só existe uma força nesse caso aqui. É centrípeta para o centro. A força está para lá. Não tem força para lá. Não existe força para fora. Só tem uma força puxando para dentro. E o corpo está numa velocidade V. Você vê, a estação orbital ela dá uma volta em torno da Terra a cada 80 minutos. E a maioria dos satélites também. Agora você fala assim, mas Laércio, e satélite de televisão? Que tem que ficar parado na minha cabeça, tem que apontar antena, filho da puta, não pode sair do lugar. Isso é verdade, isso é vero. Como eu faço? Você tem que me explicar como é que eu faço. Aí nós chamamos de satélite geoestacionário. Geoestacionário, mas ele não pode parar. Ele pode parar? Se ele parar, cai. Então nós temos que fazer o seguinte, nesses casos de satélites de televisão, de retransmissão, que eu tenho que apontar a minha antena para ele,
Ele tem que estar sempre no mesmo lugar, não pode sair de lá. Então, presta atenção. Presta atenção que o titio Lala vai ensinar vocês. Olha lá, a Terra está girando. Ela está com essa velocidade. Eu quero que o meu satélite, tá? Ele esteja sempre nessa posição em cima do Brasil. O Brasil está aqui. Ok? Vamos supor que o Brasil está aqui. Ele tem que estar aqui. A Terra está girando. Então o que eu faço? Eu calculo a distância e a velocidade que esse satélite tem que cair. Ele vai ter que cair, mas só que não pode cair assim, não. Ele tem que girar aqui na linha do Equador. Olha, ele vai girar nesse sentido aqui para mim, tá? Então ele vai girar na mesma velocidade que a Terra. Ele tem que girar na mesma velocidade que o planeta. Então ele nunca sai de cima do Brasil. Ou seja, é muito fácil. Esse ômega aqui, ó, tem que ser exatamente o ômega do satélite. Sempre. Nesse caso. E aí você tem que calcular que altura você tem que pôr o satélite. Aí ele vai muito longe. Os satélites estacionários, eles ficam muito longe da Terra, são os mais caros para você pôr eles em órbita, porque você precisa de um foguete muito mais potente, vai gastar muito mais combustível para você colocar ele numa órbita alta, que a gente chama, numa órbita muito alta. Ou esses espiões, GPS, que eles colocam numa órbita rápida, eles dão 80 voltas, cada 80 minutos eles dão uma volta na Terra. Esse não. Esse só pode dar uma volta a cada 24 horas. Então eles têm que estar muito longe. E você tem que ter um foguete muito grande para lançar ele, que é aquilo que a gente falou, né? Você tem que ter um foguete que tem que lançar ele muito alto, muita força antes dele cair. Ele tem que, quando ele chega nesse ponto mais alto da parábola dele, né? Aí ele começa a cair. Aí ele está longe. Aí ele está na mesma velocidade angular que aquele ponto na Terra que ele quer ficar estacionário. Mas todos estão em movimento. Não tem como não. Parou, cai. Não pode parar. Parou, cai. Pablo, vamos bater um papo? Tem perguntas aí, que nós já estamos 9h30, cara. Pô, que coisa. Seleciona algumas aí. Eu sei que tem muita gente. A gente não vai poder responder a questão de todo mundo, mas vamos tentar aí conversar devagarzinho, na medida do possível, responder algumas que têm dúvidas, né? Nem que a gente vá até 10 horas da noite hoje. A Érica Lopes, professor, ela pergunta então, se a questão da Terra plana são feitas pelas pessoas mal intencionadas, propositalmente, para causar algum tipo de medo, dependência religiosa. Por que seria, então, essas teorias tão evidentes hoje em dia? Olha, rapaz, é aquilo que eu estava discutindo com vocês anteriormente. Qual a necessidade que o ser humano tem de acreditar em algo inusitado? Em algo que está além do normal? Né? Por que que ele joga fora toda a ciência e desacredita em tudo que foi construído durante milhares de anos pela sociedade, pelos cientistas, pelos alcances, e assume uma nova vertente ideológica que parece para ele ser mais lógica neste momento? Eu, como cientista, não vejo lógica nenhuma na Terra plana. Não tem lógica nenhuma. Não tem como explicar milhões de coisas. Né? Qualquer observador prático senta e observa, não vai depender de cientista, de governo, de quem domina para dizer isso ou aquilo de você. Nem espiritualmente, né, através da minha espiritualidade e tal, a gente vai aceitar essa ideia toda da Terra plana. Os ETs dão risada disso, né? Entendeu? Nós estamos voltando à Idade Média. Isso é voltar à Idade Média nessa questão. Com todo o respeito que eu tenho a todas as pessoas que possam defender essas ideologias, essas teses, porque eu nunca tratei meus alunos ou pessoas que têm ideias contrárias à minha de forma agressiva ou de forma pejorativa. Eu nunca vou fazer isso. Eu brinco, eu dou risada, você vê que eu sou um cara que eu gosto de ser alegre, gosto de brincar, gosto de discutir uma série de coisas. Mas, poxa, ciência é ciência, medida é medida, e aí a gente tem que... toda a nossa sociedade moderna, todas as telecomunicações, todas as questões de satélite estão aí funcionando, e estão funcionando desse jeito, não estão funcionando que está virando no disco plano achatado da esfera de cristal. Não funciona assim. E outra, nossas sondas orbitais já foram para Júpiter, nós chegamos em Plutão, porque você sabe que até o ano passado nós não tínhamos foto de Plutão. Com os maiores telescópios que nós temos aqui, Plutão parece um pontinho, parece uma manchinha no telescópio. Então não tinha a galeria de foto, não tinha. E pela primeira vez na história, a nossa sonda passou, fotografou Plutão, fotografou as duas luas, né? O Caronte, a de Plutão, muito beleza, e colocamos
galeria planetária, o planeta Plutão, que não existia foto dele até hoje, até então. Então, essas conquistas, você não consegue enganar centenas de cientistas que estão trabalhando na NASA, pessoas que estão trabalhando fora da NASA, construindo, fazendo, tal. É muita gente trabalhando para você ter controle de informação. Não dá para controlar essa informação. Outra coisa, a questão do homem não ir à Lua. A Guerra Fria era muito acirrada na época da corrida espacial Rússia e Estados Unidos. E os russos seguiam de perto toda a telemetria da nave, através dos seus radares, através dos seus equipamentos também espacial. Então, se os americanos tentassem fazer qualquer fraude, qualquer mentira, os russos seriam os primeiros a botar a boca no mundo e colocar que os americanos enganaram o planeta, enganaram o mundo. Naquela época, a rivalidade era muito grande, né? E os americanos poderiam fazer a mesma coisa com o satélite espião, né? Dos russos. Falaram, o russo não botou nem o primeiro homem no espaço, é tudo bobagem, os russos não fizeram isso, a Terra é plana, você não consegue colocar ninguém em órbita, isso é tudo mentira. Tá? Mas a verdade é que não é. Você tem inteligências dirigindo tudo isso e as inteligências são independentes. Eu sou um cientista independente. Por isso que eu larguei tudo e fui seguir a espiritualidade, seguir meus contatos espirituais, os irmãos das estrelas. E eu sou um cientista, eu penso independentemente. Mas ninguém conseguiu me convencer até hoje que a Terra é plana. Sabe? Não tem argumento. Os argumentos a gente derruba eles muito facilmente. Né? Vamos aí, Paulo. A Carla, professora, ela fala sobre o fator do arco-íris e também com a luz que vem do prisma, né? Ela comenta que... Vem da onde? Do prisma. Prisma, sim. Que o arco-íris, ele forma, então, ele tem um formato arredondado e a luz que bate no prisma, ela tem um formato retilíneo. Não, porque, na verdade, né? Na verdade, você tem que entender que o prisma, ele é um objeto que está ali, você está atravessando com um raio de luz único nele. Tá? Você está atravessando um raio de luz único. Aí ele vai dar uma deflexão plana. Você está colocando um raio de luz plano ali. Mas se eu pegar um prisma curvo, aí que tá, olha só, eu vou pegar um prisma e vou curvar esse prisma. Na hora que eu meter um jato de luz dele, vai sair um arco-íris do outro lado. Ok? Então, o que acontece com a Terra? Como a Terra ela tem uma curvatura e todas as gotículas de água, cada gotícula de água nas altas camadas atmosféricas, por isso que só tem arco-íris quando chove, quando a umidade está muito alta do ar. Você não vai ver arco-íris quando não tem, o tempo está bom. Existem nas camadas as gotículas de água, elas são mini prismas. Ao luz do sol atravessar essas gotículas, né? E como você soma e dá aquela curvatura, é o prisma curvo, então nós temos uma formação, né, de um arco-íris curvo. Eu posso fazer um arco-íris curvo no laboratório. É só eu pegar um prisma curvo. Ok? Tá? A outra pergunta, professor, é que se a Terra ela é um astro redondo, assim como a Lua, por que a Lua não gira em torno do seu eixo, assim como a Terra? E quem disse para você, quem que fez essa pergunta? Quem que fez essa pergunta? Foi o Maurício. Maurício, quem foi que falou para você que a Lua está parada, que ela não gira em torno dela mesma? Quem foi que disse essa bobagem para você? Fala para mim. Vai ser difícil de responder. Maurício, com todo o respeito que eu tenho por você, Maurício, por que a mesma face, vamos pensar geometricamente, eu vou responder com carinho para você, tá? Por que a Lua tem uma face oculta, 60%, ou seja, 40% da Lua não é visível na Terra? Só 60%. Então não é metade da Lua que não é visível. Então, vamos usar a inteligência. Maurício, eu vou desenhar, nós vamos junto aqui, eu vou provar para você que a Lua gira. Ela gira, ela tem um sistema de uma velocidade de rotação, sim. Tá? Ela não fica parada. E a maior parte dos astros que estão no espaço, necessariamente, eles vão ter um movimento de inércia, eles vão ter que rodar. Não tem como não rodar, faz parte de uma lei física. Eles podem rodar pouco, devagar, ou quase nada, mas roda. Então, a Terra está aqui. Tá? Eu vou colocar a Lua girando aqui, ao redor da Terra, tá ok? Então vamos acompanhar comigo aqui. A Terra, eu vou pegar esses 4 pontos da Lua aqui, ao redor da Terra. Essa aqui é a Lua e essa aqui é a Terra.
Maurício, acompanha comigo, Maurício. Ó, eu vou botar um eixo na Lua aqui. Ó, Maurício, se a Lua não girasse, ela ficasse estática, parada, ou seja, em torno do seu eixo, né, se a Lua não tivesse um movimento angular também, como o eixo da Terra tem, né, se a Lua não girasse, presta atenção, ó, quando a Lua está aqui, qual que é a face que nós estamos vendo? Nós estamos vendo essa aqui, certo? Estamos vendo essa aqui da Lua, certo? Vamos supor que ela não gira, alright? Quando ela fizesse esse movimento e chegasse aqui, qual parte nós estaríamos vendo? Por favor, vai lá ver meu gato. Aí eu já estaria vendo a outra face da Lua, não teria face oculta da Lua. Tá ok? Eu estaria vendo, sempre eu estaria vendo a Terra, é só esperar, né? A Lua dar a volta em torno da Terra, transladar ao redor da Terra e eu vou ver o outro lado. Mas só que isso não acontece. Sabe por que não acontece, Maurício? Exatamente porque a Lua gira. Mas o problema é que a Lua, ela tem um giro muito louco. Ela vai fazendo isso aqui, ó. Presta atenção, a minha mão é a Lua. Ó. Olha, Maurício, olha o que está acontecendo, ó. Eu vou ficar sempre com a costa da mão virada para a Terra. Ó, sempre a costa da mão virada para a Terra. Ó, eu vou pegar aqui, eu estou fazendo a órbita não assim, agora eu estou fazendo aqui, ó, só para você ver. Mas para ela fazer isso, ela tem que estar o quê? Girando. Só que a velocidade de rotação da Lua, ela é síncrona. Ela tem uma sincronicidade com a translação dela. Ok? Então, se a Lua demora, presta atenção, em torno de 28 dias para dar uma volta em torno da Terra, ela demora em torno de 28 dias para dar uma volta em torno de si mesma. E isso faz com que ela sempre fique com a mesma face praticamente voltada para nós. Mas essa é 60% iluminada, que eu vejo, por causa de uma desincronicidade de velocidade. Ela não é 100% síncrona, senão era 50%. E o ângulo que ela está inclinada em relação à órbita, aí dá para eu ver uma outra parte da Lua. É toda uma questão geométrica mais complexa. Mas, ó, ela gira sim. Ok, Maurício? Então está explicado. Bora! O João Batista, ele faz a seguinte pergunta: por que a ciência não pode manipular a verdade sobre o universo se a política faz isso o tempo todo? Olha, por isso que existem fanáticos, esquerdistas, direita, centro, meio, contra, a favor. Você não consegue dominar 100% com uma ideologia, cara. Por mais que a política tente, ela tem que matar o outro. É o que o comunismo fez na União Soviética, né? Para implantar o comunismo de esquerda, uma ideologia, ela tem que matar 40 milhões de pessoas. Porque nunca você vai convencer todo mundo. Nunca. Então, aquela velha história, você não convence todo mundo, a ciência não convence todo mundo, por isso que tem os caras da Terra plana. E também, os terraplanistas não vão conseguir me convencer também, você está entendendo? Por quê? Porque nós temos uma liberdade de pensamento. Nós não somos 100%, vamos assim dizer, cabeça feita. Qualquer indivíduo que tem um padrão de inteligência um pouco mais, ele tem a capacidade de discordar de ideologias políticas e discordar de ideologias científicas. Mas aí é o debate, aí as demonstrações, aí as verdades vêm à tona. Eu posso botar um satélite em órbita, eu quero você com terra plana botar um satélite em órbita. Você não vai botar um satélite em órbita com a teoria de terra plana, não dá nem para fazer conta, não dá nem para fazer cálculo. A coisa fica complicada. Certo? Você não vai fazer teoria de rádio, comunicador, você não vai fazer televisão, tudo que você está assistindo internet aí, você está me assistindo, porque tem um satélite em órbita, geoestacionário. Certo? Senão você não estava me assistindo. Então essas questões são indiscutíveis. Tem certas questões que são indiscutíveis. Não é uma questão de ideologias. Eu sou enganado politicamente, mas não sou 100% enganado politicamente. Nem todo mundo está na Matrix, nem todo mundo está. Tem gente na montanha meditando, está fora de tudo, vendo o mundo de outro jeito. Tem um cientista que está num telescópio lá, ele não está sendo influenciado por cientistas da NASA, não está sendo influenciado, ele está solitário no telescópio e anda conhecendo o mundo. Edmund Halley, todos os astrônomos do século XVII, XVIII, XIX eram solitários nas montanhas. Era ele o instrumento dele tentando entender o universo. Né?
A coisa é assim, é difícil você dominar todo mundo. Você não domina todo mundo com uma ideologia imposta. Uma ideologia de negação. Os cientistas são inteligentes. Eles vão questionar. A ideia da ciência é questionar o tempo todo. Né? Está gerando bastante perguntas aqui no chat, professor, em relação ao acreditar nas fotos da NASA. Ah, tá. As pessoas elas se contradizem dizendo que acreditar na NASA seria um erro e ao mesmo tempo nessas fotos. O que a gente pode pensar é o seguinte, não é que você desacreditar 100%, nós podemos desacreditar 10%. Sabe? Porque, veja bem, o voo da Apollo, eu sei, por fontes internas da NASA, de amigos meus que trabalhavam lá, eram americanos, cientistas brasileiros, eu tenho muitos cientistas brasileiros trabalhando na NASA. Certo? Eu sei que todos os voos espaciais americanos, desde o primeiro homem em órbita eram seguidas por discos voadores. Até na Lua. Só que isso a NASA não pode relatar. Isso é top secret. Porque a NASA, e não só os governos mundiais, eles não sabem lidar com inteligência extraterrestre. Eles não sabem lidar com esse fenômeno. Eles não estão preparados para anunciar esse fenômeno para o planeta. Principalmente porque eles não dão contato com os governos. Eles estão sorrateiros. Ninguém sabe o que eles querem na Terra. Ninguém sabe essa ideologia dos extraterrestres. Então, essa discussão toda. Então, os governos tratam esse assunto como top secret. Então, o que nós temos? Todas as vezes que você tem uma transmissão espacial ou uma transmissão que vinha da Lua, ela não era ao vivo. Ela tinha uma censura de 10 minutos, é isso que os caras falavam, e tem o delay, né? Além do delay, eles tinham uma coisa chamada censura de 10 minutos. Então o que acontece? Eles ficavam na transmissão. Tem 10 minutos de diferença que vai para a televisão. Então, se chegasse alguma imagem comprometedora, dava tempo de censurar. Não, essa câmera não, passa a outra. Tal. Tem um diretor de imagem lá, precisa um disco voador lá, um ET correndo em Marte, ou alguma coisa que pudesse comprometer a missão nesse aspecto, isso sim é velado. Isso sim eu concordo com você que ela vai esconder. Isso é uma política governamental. Eu conheço generais, eu conheço assim, coronéis da Força Aérea, conheço almirantes da Força Aérea, conheço muita gente aqui no Brasil que vem até mim, cara. Eu conheço o comandante do Sindacta de Brasília. Esses caras vieram até mim já muitas vezes para me consultar. Entendeu? Então esses caras sabem que tem isso, mas eles não podem divulgar. Existe uma lei marcial. Isso é internacional. Sacou? Então o que acontece? Não é que a gente vai duvidar 100% do que a NASA nos manda. Então todo esse conhecimento científico, que é um conhecimento científico notório de toda a humanidade, uma conquista da civilização, esses outros que a NASA vai esconder, aí sim, tá? Você vai duvidar. Foto de Marte, pode ter alguma coisa diferente em Marte, pode ter alguma coisa diferente na Lua, alguma construção. Isso pode vir de tempos antigos, da época dos Atlantes, que faziam viagens espaciais. Tem outras explicações. Tá? É como explicar Pumapunco, como explicar Machu Picchu. Tá? Teve civilizações adiantadas lá atrás que a ciência desconhece. Não é que ela vai esconder, é que ela desconhece mesmo. Né? Eles não aceitam essas teorias da Atlântida. Então, na verdade, a NASA não está escondendo que a Terra é redonda, a NASA não está escondendo, né, que eles foram para a Lua. Eles foram para a Lua, a NASA está escondendo algumas coisinhas, assim, elas escondem mesmo. O que o pessoal está questionando é que quando existem fotos da Terra mostradas pela NASA, não aparecem estrelas de fundo. Ah, sim, pessoal, opa, aí é uma questão de foco. Se você focar a Terra, vai desfocar as estrelas de fundo, vai dar um céu escuro. E outra, tem um lance do Sol. Vocês têm que entender que todas as vezes que você tira a foto, você está de dia. Lá é dia, embora o céu seja escuro de dia. Vocês sabiam disso ou não? Então é o seguinte, veja bem, se você tirar uma foto meio a favor do Sol, porque a Terra está aqui, por exemplo, aquela foto mesmo que a gente tirou com metade da Lua escura, certo? E a Terra meia Lua. O que acontece é que quando eu vou focar a Terra para aparecer bonitinha, eu desfoco o fundo. É a mesma questão de por que não aparecem as estrelas durante o dia, né? Isso, por que não aparece estrela durante o dia? Porque a luz do sol ofusca as estrelas. Mas é engraçado, se você pegar um foguete aqui, de dia, meio-dia, vai para cima. A hora que ela saiu da atmosfera, o céu fica tudo escuro. Fica todo escuro porque não há difusão da luz. E aí você vai ver as estrelas. Você sai da atmosfera da Terra, as estrelas vão aparecer. Mas se você olhar em direção ao sol, você não vai ver estrela.
O Sol é escuro, mas a luz do Sol ofusca um pouco, é um negócio chato, né? Por isso que quando os astronautas entram na sombra da Terra, e quando estão em órbita da estação espacial, eles entram na sombra da Terra, é mais fácil o céu ficar. Ele vê o céu estrelado, bonito e tal, porque ele olha para o céu escuro da Terra, como a gente estivesse na superfície. E uma lança de foco, dá para a gente fazer o seguinte, dá para eu pegar, desfocar a Terra e pegar as estrelas de fundo. Isso o Hubble faz, os telescópios fazem o tempo todo. Tirar foto de galáxias, nebulosas, tal, né? E como a luz é muito tênue, você precisa ter uma câmera especial, fotossensível, você precisa ter um filme de longa exposição, né? Você tem que ter câmeras ultra rápidas e sensíveis para você captar, por exemplo, luz muito tênue de estrelas distantes. Tem todos esses detalhes técnicos, né? Se você quiser, né? Mas como a gente está cansado de ver estrela de fundo, por que tirar foto de estrela de fundo, né? Não vai refrescar nada. Pode. O Natalício, ele pergunta que se a Terra realmente fosse plana, como que seria então o clima e a vida na Terra? Então, eu não sei como eles explicariam as 4 estações do ano. São questões que eles não conseguem explicar. Né? O terraplanista tem milhões de perguntas que eles não conseguem explicar. Eles não conseguem explicar como a gente põe satélite em órbita hoje. Os terraplanistas não vão conseguir explicar, porque a gente está furando o cristal deles lá em cima, né? Principalmente esse cara aí que falou que a Lua está mais baixa que as nuvens, né? Essa foto que a gente viu aí, né? Se botar um satélite, mas nem fura com o foguete, dá uma desgraça. Né? Vai lá. O Marcelo, ele gostaria de saber, então, se a Terra está em movimento de rotação, ou como que seriam, então, os voos, né? Que eles vão contra ou a favor dessa rotação? Poxa, você fugiu da escola, né? Você fugiu do colégio, né? Mas vamos lá, a pergunta é legal e eu vou responder porque eu já recebi milhões dessa pergunta como professor de física. Sabe, como professor de física, de cursinho, de ginásio, essa pergunta é comum. E eu vou responder com o maior carinho para você. Qual que é o nome dele? Marcelo, eu vou responder com o maior carinho para você, Marcelo. Porque esse é o papel do professor. O papel do professor, não importa o tipo de pergunta que ele receba, ele tem que explicar com carinho. Porque para o professor pode parecer uma pergunta boba. Mas para o aluno ele não sabe. Isso aí tem a ver com a teoria da relatividade de Einstein. Por isso que é complicado. A pessoa não entende. Eu vou explicar assim para você, Marcelo. Ó. Presta atenção que tem um trem aqui. Ó. Vai ficar mais fácil você entender aqui. Ao invés de você entender, depois eu passo para a Terra. Tem um trem que está com uma velocidade V. Olha lá, botar uns vagão aqui. E eu estou aqui na Terra parado vendo o trem passar. O trem está passando. Estou lá. Alright? Ok? Alright? Presta atenção. E aí, vai aquele cara, sabe o surfista de trem? Aquele que vai lá em cima do trem? O corno que vai lá em cima, lá, ó. Surfista de trem. Né? Igual o filme lá, Titanic. Né? Oh, Jane, oh, Jack. Né? Com o braço aberto, assim, vai lá. Quando eu olho esse cara aqui, ele está com a mesma velocidade do trem, não está? Não está? Em relação ao trem, ele está sentado. Ele pode estar sentado, pode estar lá brincando. Ele está parado em relação ao trem. Mas eu que estou olhando aqui, ele está com a mesma velocidade do trem. Agora imagine se esse cara começar a correr em cima do trem. Ele vai correr. Ele vai correr no trem. No vagão. Eu que estou parado, eu vou ver a velocidade do trem e vou ter que somar com a velocidade que ele está correndo em relação ao trem. Eu vou ver ele correr em relação ao trem. Ok? Então, presta bem atenção, meu caro amigo. Imagine agora que o trem é a Terra. O trem é a superfície da Terra. Está lá o avião, pousado aqui. O avião está pousadinho no aeroporto. E eu estou fora da Terra, agora eu sou um observador fora do planeta Terra. A Terra está girando, ó. Se a Terra está girando, que significa que o avião também está girando. Então, quando esse avião levanta voo, qual que é a velocidade do avião agora? A da Terra mais a dele, mais a do avião, senão ele não sai do lugar. Senão, né, pô? Então, ele tem a velocidade da Terra, que ele já tinha, mais a velocidade do avião, que ele vai meter a turbina. Por isso que ele sai do lugar, porque a Terra continua com a mesma velocidade.
Alright? Agora fala, mas Laércio, se ele for para o contrário? Alright, tudo bem. Se ele for ao contrário, quando ele sair aqui, ele já está com a velocidade indo para lá. Se ele meter a turbina, ele vai com a velocidade dele, do avião, menos a velocidade da Terra. Quer dizer, que no fundo do fundo é sempre a mesma velocidade. Tanto faz ele ir para a direita quanto para a esquerda. Ele vai chegar no mesmo lugar, no mesmo tempo. Ele não vai... vocês têm que entender, se o avião for contra a rotação da Terra, ele não vai chegar mais rápido, por favor. Porque ele sai com a velocidade inicial da Terra, ele já está em cima da Terra, ele não está fora da Terra. O que eles estão argumentando, professor, é que assim que algum objeto ele sai da Terra, ou seja, ele está voando, ele já não está mais na mesma velocidade da Terra. Quem disse? Todos nós estamos sob a atração gravitacional da Terra. Vocês se enganam. Quando o astronauta está caindo, você viu que o astronauta solta, tudo está flutuando, mas na verdade ele está sob uma ação gravitacional muito violenta, senão ele não caía. Ele está caindo em volta da Terra. Os astronautas estão em órbita da Terra a 400 km de altura. Ok? Só que na estação orbital. Então, se você fizer a conta, se você fizer a matemática, tem uma força gravitacional ferrenha, ele tem um peso, uma puta coisa de aço, aquela merda lá. Pesa pra cacete, tem um peso desgraçado aquela merda lá. Está sendo atraído para o centro da Terra. Por isso que eles não podem parar, essa velocidade tangencial não pode deixar de existir. O que acontece? Por que o Skylab caiu e entrou na atmosfera da Terra e incendiou? Por que o satélite cai? Satélite cai porque acaba o combustível dessa merda aqui, porque isso aqui tem variações, oscilações gravitacionais, interferências, e a velocidade V vai diminuindo. E vai diminuindo, a órbita vai baixando, ela vai baixando essa órbita aqui. E chega uma hora que bate na atmosfera aqui em cima, ou ele resvala, vai embora para o espaço, ou ele queima, incendeia e cai. Porque tem que ter combustível para levantar a órbita, tem que acionar retrofoguete para dar um up na órbita e ir. Porque se deixar o tempo, isso aqui oscila, porque ele está sendo atraído para a Terra com uma força violenta, ele está pertinho da Terra, o G é alto aqui ainda. Só que quando ele está caindo nesse sentido, é como se você estivesse caindo no elevador. Se você estiver caindo no elevador e o elevador cair junto com você está parado em relação ao elevador. Mas nós estamos caindo em aceleração constante. E aí você solta o giz parece que está flutuando. Mas o giz não está flutuando, ele está caindo aqui, você está caindo também. Com a mesma velocidade, então parece que ele está flutuando, mas não está flutuando. É uma questão relativística aí, de relatividade. Entenderam? Mais? Última questão? Vamos lá. Aí tem que estudar a teoria do Einstein de relatividade. Mas a relatividade de Galileu já explica isso. Não precisa nem ser de Einstein. Uma das teorias que estão colocando aqui, professor, é que a Terra poderia ser plana por ser um pedaço de um planeta muito maior. Não. Vamos supor, vamos fazer a brincadeira. Vamos pegar 2 planetas grandes e vamos chocar ele. Dá uma puta porrada, arrebenta pena para tudo quanto é lado. Porque a Terra já sofreu muitos acidentes. Inclusive a nossa Lua, a pessoa acha que era um pedaço da Terra, por impacto. Há bilhões de anos atrás, na formação do sistema solar, tinha muitos corpos celestes, e até estabilizar isso aí, um foi se chocando contra o outro, um ia atraindo, dá uma briga mesmo, né? Então o que acontece é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Por isso que não vai ser pedaço. É aquela velha história. Se eu tenho um corpo já redondo, maciço, além daquela massa que eu falei para vocês, que o corpo celeste vira esférico. E eu tenho um outro gigante esférico também. Se esses dois tiverem rota de colisão e eles baterem, o que vai acontecer? Muita coisa vai arrebentar. Mas o que sai disso depende da velocidade que eles vão bater e o ângulo que eles baterem, porque eles podem bater em ângulos assim, ó. Tudo vai depender. Ele pode bater num ângulo assim, ó, igual bola de bilhar. Bola de bilhar pode bater de frente ou pode bater meio de quina, não é verdade? Quando bate de quina, não vai um para um canto, outro para o outro. De bate de frente, uma bate e volta para trás, né? Então, a pior das hipóteses é bater de frente. Mas se ela bater de quina, ou seja, bate aqui assim e resvala para lá, claro, vai dar uma meleca para outro contrário, meleca isso aqui para outro contrário, mas o que faz? A força gravitacional com o tempo, tudo volta a cair no planeta.
Todos os estilhaços voltam a cair. Ela rachou, quebrou, expôs a crosta, arrebentou a crosta, a magna veio para a superfície, explosão, uma meleca do cacete. Mas você dá 50 anos, cai tudo, volta e o bichinho volta a ficar esférico de novo, bonitinho, numa boa. Tá? Simples. Tá? Só uma questão de tempo para ele se estabilizar e não vai ficar pedaço, quebrado, não. Depois ele se estabiliza e volta a massa esférica de novo. Tá? Só para finalizar, professor, tem algumas pessoas que elas entraram na palestra quase pouco atrasado. no final. Eles estão querendo saber se realmente a gente está falando que a Terra é redonda ou plana. A Terra é esférica. Eu não vai achar que lá que é defensor da Terra plana. Pega a palestra no começo, que ela está gravada aí, volta lá, tá? Eu não sou defensor da Idade Média, não. Eu sou um cientista, sou um astrofísico, sou um astrônomo moderno. Deixa isso bem claro. Eu posso ser louco, mas pelo menos nem tanto assim também. Tá? Pessoal, obrigado. Namastê, muita luz. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Nós sempre procuramos aqui tratar os assuntos com a maior seriedade, o maior carinho. Por mais estranho que ele possa parecer, nós respeitamos todas as ideias, respeitamos todas as divergentes de opiniões e por isso nós assim valorizamos demais a democracia, onde as pessoas podem pensar e ser aquilo que acreditam que querem ser, ok? Então é isso. Namastê, muita luz e muita paz.